A paz do Senhor, meus irmãos, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Começando mais uma lição da EBD, Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2024. E, como os irmãos já sabem, estamos tratando de eclesiologia, o estudo a respeito da igreja. O tema da revista é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E chegamos à nossa terceira lição, certo? Antes de começar a nossa lição, eu peço que cada um venha se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ok? Ativar o sininho para que não somente os estudos bíblicos, mas temos outras playlists nesse canal falando de diversos assuntos e eu sei que irá abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe. E vamos começar a nossa aula. A natureza da igreja. Texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo. Assim Cristo, ou melhor, assim é também Cristo. Vamos para a nossa... Deixa eu organizar aqui, só um minuto. Está tendo um problema aqui com a câmera de gravação. Ok. Acredito que agora resolveu o problema. Continuando, pessoal. Veja bem. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então, irmãos, quando entendemos qual é a natureza da igreja, a gente entende a importância de participar da igreja. A igreja não é uma instituição humana ou algo a se pensar em se participar. A igreja é a união do corpo de Cristo. O ser humano, a pessoa que se diz ser cristão e não quer participar da igreja de Jesus, o que acontece? É um membro amputado. É uma lenha longe da fogueira. Ok? E não funciona, não dá certo. Não prevalece, ok? Então vamos lá, a natureza da igreja. A natureza da igreja, irmãos, para podermos entender, temos que fazer alguma pergunta. O que é ser uma igreja genuinamente cristã? Por onde passamos, há religiões, pessoas, grupos que se dizem cristãos. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é só falar que é cristão? É autodeclarativo? De forma nenhuma. Ser cristão precisa de confessionalidade, precisa da dimensão local e espiritual, está na dimensão local e espiritual da igreja e precisa de união ou de unidade com a igreja. Ser cristão não é autodeclarativo, sou cristão. Não. Então, a primeira parte da igreja genuinamente cristã, por sua natureza, ela ser confessional. E o que é isso? É fundamentada na palavra. E a primeira palavra que a igreja é fundamentada é em Jesus. Ele é o verbo, nele se cumpriu a lei, se cumpriu a palavra, e ele é a palavra viva. Ele é quem aplica a palavra ao nosso coração. Já disse um sábio, qualquer pregador pode levar a palavra ao ouvinte, mas só Jesus aplica ela na mente e no coração. Só Jesus. Então, a igreja genuinamente cristã, Jesus é o centro, a base, o foco. Jesus é o dono, Jesus é quem manda, Jesus é quem faz, Jesus é quem pode. Então, você está em qualquer lugar, se tirar a cristologia, qualquer seita, organização religiosa que não é cristã, o primeiro ponto de ataque é cristologia. Então, uma igreja genuinamente cristã, um povo genuinamente cristão, não são egocentristas, não são narcisistas, não são humanistas, são cristologia, ou melhor, são cristãos e a cristologia dentro deles. Ok? Então, a primeira parte é fundamentada na palavra viva que é Jesus. Uma igreja genuinamente cristã. O que mais? Também fundamentada nas Escrituras. Não se pode tirar Jesus das Escrituras e não se pode tirar as Escrituras de Jesus. Porque Jesus é a palavra. E a palavra inspirada, que é as Escrituras, ela trata de Jesus.
Jesus falou, vocês erram em não examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. É Jesus falando, ok? Então, tem que ser confessional, fundamentada na palavra. O que mais a igreja genuinamente cristã ela é? Ela é habitada pelo Espírito. Se a palavra de Deus, ela é o sangue no corpo de Cristo, ela é o DNA da igreja, o Espírito Santo é o coração que bombeia. Não adianta ter uma mente cheia de conhecimento bíblico, mas um coração vazio da chama do Espírito Santo. Então a igreja, ela é regenerada pelo Espírito Santo, porque sabemos que o Espírito Santo é ele quem convence o pecador, é ele que regenera, é ele que trabalha, é ele que dá o convencimento da salvação, é ele que abre o coração do povo. Então a igreja genuinamente cristã é fundamentada na palavra que é Cristo, nas Escrituras, e o Espírito Santo está no meio dela. O que mais? Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então uma igreja genuinamente cristã, ela não está inclinada à carne. Ela não vive inclinada para o mundanismo, para o individualismo, não. Ela é inclinada ao Espírito e procura andar pelos caminhos do Senhor. Andar em Espírito. A Bíblia diz, se nós dizemos que estamos na luz como o Senhor está, temos que andar como Ele andou. Andar em Espírito. Ok? Se entendemos que a igreja, para ser genuinamente cristã, ela é confessional, está em Cristo, está na palavra, tem o Espírito Santo, anda no Espírito Santo, a igreja, ela não é uma organização fantasma. Não. Sim, há a parte da igreja espiritual da igreja. Como está escrito, né? A todos os santos que também estão no céu. Então a igreja, veja só, ela se divide em local e espiritual. Vamos para local e visível. A igreja local e visível, ela fala a respeito do espaço geográfico, da dimensão espacial dela, da relação ao local. Então a igreja, não, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Eu não preciso de congregar, não preciso de uma denominação, não preciso de um pastor, não preciso ser ensinado. É mentira. A igreja, ela é local. Quando você chega num lugar que as Escrituras é pregada, a salvação, a libertação, aquele povo é a igreja de Deus. Aquele povo é a igreja. E temos que entender o seguinte, que quando Paulo, por exemplo, a cidade de Gravatá, é de onde estou falando, a cidade de Gravatá, se Paulo fosse escrever alguma carta para Gravatá, um exemplo, ele iria dizer, saudação à igreja de Gravatá. Isso significa, irmãos, que ainda que haja diversas denominações, assembleia, nas assembleias, por exemplo, universal, mundial, graça, Deus é amor, pentecostal, todas elas, diversas denominações, mas todas são uma só igreja, de um só Deus, de um só Salvador e em um só Espírito. Ok? O que mais? Mas temos que entender que a igreja, ainda que no seu lugar, na sua localidade, há diversas denominações e as suas particularidades. Sim. Muitas vezes um problema de uma congregação, de uma denominação, não é o problema da outra. Muitas vezes o que dá certo em uma igreja não dá certo na outra. Muitas vezes a forma de ensinar que dá certo em uma igreja não dá certo na outra. Eu não estou falando de princípios bíblicos e doutrinas bíblicas. Tem que dar certo em todas denominações. Mas em costumes, culturas, jeitos, formas, com reverência, ok? Vamos lá. Tem suas particularidades. E a igreja universal e invisível? Falamos da igreja local e visível e da universal e invisível. A igreja universal e invisível é a grande Assembleia de Deus que só Deus pode ver quem realmente faz parte da igreja. Quando chegamos para cultuar em qualquer denominação, igreja local, nós vemos o povo reunido e ali, oticamente, está a igreja. Mas Deus do céu está olhando para a terra e está vendo quem realmente é a igreja dele. Isso é a igreja universal e invisível.
ok? Que também até os irmãos que já se foram fazem parte dela. Os irmãos que já morreram também fazem parte da igreja invisível. Só que eles estão no céu e a gente está na terra, ok? Temos que entender isso. E para encerrar a nossa aula de hoje, se a igreja ela é confessional, a igreja também é local, também é invisível na sua natureza, a igreja ela tem que ser comunitária. A igreja é una. O que significa isso? A igreja tem unidade. A igreja verdadeiramente cristã, ela é unida. Ok? O que o diabo... Aqui o escritor coloca uma frase muito interessante. O que o diabo não consegue contra a igreja em perseguição, ele consegue por meio da divisão. Então a igreja de Cristo, genuinamente cristã, ela é unida. Não importa a denominação. Uma seita, uma heresia, ela se começa a aparecer quando a igreja ela se torna uma seita e deixa de ser igreja. Ou ela é uma seita e diz ser igreja, quando ela ataca a cristologia, a eclesiologia, ela se acha única, os seus membros não podem se comunicar com os outros, não podem participar dos cultos de outras denominações, só eles são santos, só eles vão para o céu, só eles pregam a verdade, só eles estão no caminho, só eles são escolhidos. Isso é uma total distorção do que é essa igreja. Um povo desse não entende o que é essa igreja. Não entende. A igreja não pode ter divisão. Nenhum ser humano pode amputar um membro da igreja. Uma denominação, um povo, uma pessoa. Não pode. O que mais? Isso nos mostra que na igreja não pode ter partidarismo. Não pode ter preferências, não pode ter exclusivismo. Não é questão de quem é melhor, irmãos, de quem é pior. Não é questão de quem sabe mais, quem sabe menos. Somos a igreja. Todas as nossas funções servem para edificar uns aos outros. Cada um na sua função, cada um no seu trabalho, cada um conforme recebeu do Senhor, cada um conforme estuda, cada um conforme se dedica, cada um conforme se entrega, cada um conforme se sacrifica. Então tem que ter unidade. Unidade na igreja. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, para que tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo sentindo uma mesma coisa. Isso é Paulo dizendo: olha, completem minha alegria. Amem-se com o mesmo amor. Se alegrem com a mesma alegria. Pensem na mesma coisa. Unidade. O que mais? Apesar da igreja ser unida, a igreja não é, olha só, não é uniformizada, ou melhor, ela tem unidade, mas não tem uniformidade, melhor falando. A igreja, ela é unida, mas há diversidade no meio da igreja. E não, olha só, não é diversidade doutrinária, bíblica, teológica, não. É certo que algumas correntes teológicas têm aquela, né, arminianos, calvinistas, esses negócios, né? Que é uma diversidade, ok? Não negam os princípios da fé, não. Mas, não estou falando de diversidade segundo o mundo. A diversidade segundo o mundo é todo tipo de imundícia. Não estou falando disso. Estou falando de diversidade, por exemplo, altura, forma de falar, temperamento, cultura, conhecimento, forma de trabalhar. Há essa diversidade na igreja. Ela é unida, mas ela não pode colocar uma regra de como ser, não, porque aqui é o papel. Não. Há pessoas que é mais alta, mais baixa. Tem pessoas que falam muito, tem pessoas que falam de pouco demais, tem pessoas que glorificam muito ao Senhor, tem gente que não glorifica quase nada. Em sentido de falar no culto, glorificar. São diferenças. São diferenças. Então temos que ter maturidade para isso. Amém? Então, irmãos, se encerra mais uma aula da nossa EBD Lições Bíblicas, entendendo que a igreja, na sua natureza, ela tem que estar na palavra, tem que estar em Cristo, tem que ter o Espírito Santo, tem que andar no Espírito. Ela é local, mas também ela é invisível e espiritual, tem suas particularidades, ela tem que ser unida,
tem que pensar do mesmo jeito, amar do mesmo jeito. Não pode ter partidarismo, exclusivismo e tem as suas diferenças. Enfim, né? Até os dedos da mão não são iguais. Assim somos nós seres humanos. Somos uns diferentes dos outros. O nosso DNA, não tem ninguém com um DNA igual ao seu, não tem ninguém com um DNA igual ao meu. Então somos diferentes, mas unidos com um propósito. Adorar o Senhor, receber e crer e andar na salvação de Cristo. Ser cheio do mesmo Espírito, ter o mesmo Salvador, ter o mesmo Pai e ter o mesmo manual de fé, prática, o guia nessa terra, a Palavra de Deus. Isso nos faz unidos no temor ao Senhor. Então Deus abençoe cada um de nós no nome de Jesus e essa é mais um EBD Lições Bíblicas. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Um abraço e Deus abençoe no nome de Jesus.